E aí, Teppers, como é que vocês estão? Eu me chamo Leonardo Frazon, eu sou gerente de projetos do ano de 2022/2, e hoje eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre o módulo 3 do nosso serviço de gestão da produção. E esse módulo, ele trata de por que fazer o serviço e seus impactos para o cliente. Então, a gente vai dividir esse vídeo em duas frentes, que é os dois principais serviços que a gente está atuando dentro da gestão da produção, que é gestão de estoque e otimização de layout. Então, começando com gestão de estoque. Como foi visto no último módulo, uma dor muito comum de empresas que têm estoque é um desequilíbrio entre a quantidade de itens do estoque e o número de vendas realizadas pela empresa. Ou seja, às vezes a empresa está vendendo muito e não tem um estoque suficiente para suprir essa demanda, ou está comprando demais, está estocando muito e não tem uma demanda, não tem venda suficiente para estar liberando o espaço no estoque. Então, o objetivo principal da gestão do estoque é estar restaurando esse equilíbrio, que a quantidade comprada para o estoque seja condizente com o número de vendas realizadas pela empresa. Então, aqui temos diversos pontos de por que fazer o serviço da gestão do estoque e seus impactos. Como já citado, o equilíbrio entre o estoque e o consumo, então é bem o ponto de a quantidade de itens no teu estoque ser condizente com a tua demanda, com a quantidade de vendas da tua empresa. O aumento do capital de giro do negócio, evitando estoque desnecessário. Então, entra bem no ponto de que o estoque é dinheiro da empresa que está ali. Então, se tu tem um estoque desnecessário, tu está diminuindo o capital de giro da tua empresa, evitando que dinheiro do teu negócio seja investido em outras frentes, porque tu está, enfim, tendo um estoque maior do que o necessário. O atendimento da demanda de forma constante, então, entra bem no ponto de ter uma frequência, de ter uma constância entre o teu estoque e o consumo, a garantia da continuidade intermitente das operações. Então, esse é bem o ponto de que, por exemplo, tu aumentou muito tuas vendas e o estoque, como tu não teve uma gestão de estoque decente, tu não tem quantidade suficiente de itens no estoque para garantir essa demanda, o que faz com que, por exemplo, tu não realize uma venda porque faltou um item no estoque. Redução de desperdício através da eliminação de perdas de materiais por obsolescência. Isso entra bem no ponto, por exemplo, um restaurante que está comprando demais de um item muito perecível, por exemplo, uma carne, e está deixando essa carne, por exemplo, está apodrecendo no estoque da empresa. Então, esse é literalmente dinheiro jogado fora, porque, enfim, porque comprou demais, não precisava ter comprado tanta daquela carne, ela acabou estragando e acabou perdendo dinheiro nesse aspecto. Otimização do processo de controle de estoque entra bem no ponto de que tem empresas que têm uma gestão de estoque, mas ela é feita de uma forma manual, não muito bem embasada. Então, isso acaba levando muito mais tempo do que o normal, por exemplo, se fosse usar um software ou uma planilha para ter esse controle. Então, entra esse ponto também. E o conhecimento da quantidade de produtos em estoque também entra o ponto de que, se não tem uma gestão de estoque e é um estoque muito grande, às vezes tu realmente não tem noção do quais itens que tu tem no estoque, a quantidade deles, tu perde essa noção, porque, enfim, não tem o controle adequado. E a redução do índice de erros também entra no ponto de que tem empresas que têm uma gestão de estoque, mas ela não é bem feita. Enfim, é manual, ela não é tão boa. Então, a gente fazendo o serviço, da forma correta, a gente vai estar reduzindo o índice de erros da empresa. Entrando em outra frente, então, do nosso serviço de gestão da produção, que é a otimização de layout. Então, por que fazer uma otimização de layout e quais vão ser os impactos dela para o cliente? Então, o serviço de otimização de layout ele pode ser aplicado em diversas áreas da empresa, seja na área de atendimento, por exemplo, se for um restaurante na área de cozinha, ou, por exemplo, no estoque da uma empresa. Então, esse serviço ele é muito utilizado porque está otimizando processos e reduzindo desperdícios. Desperdício principalmente de tempo, ou seja, uma movimentação desnecessária dos funcionários, e de espaço, então espaço subutilizado dentro da empresa. Então, aqui temos todos os pontos de por que fazer esse serviço. Então, como eu já disse, melhoria do fluxo interno de pessoas. Eu trago um exemplo de uma consultoria que eu realizei, que teve otimização do layout, que foi a Redmark Amobi, que a gente trabalhou no layout do estoque deles, que a gente pensou, os funcionários levam muito tempo para buscar certos itens, e esses itens,
porque eles estão muito longe da entrada do estoque, por exemplo, e esses itens acabam saindo muito. Então, acaba que eles estão perdendo muito tempo nessa e pegar o item, ele estava no lugar ou muito longe ou difícil de acesso. Então, acabava que a gente trabalhou de ver quais os itens que mais saíam para que eles fiquem, enfim, em locais que de fácil acesso, melhorando esse fluxo interno dentro do estoque. Outro ponto, melhor utilização do espaço disponível. Eu penso, por exemplo, tem uma área de atendimento e todas as estações estão focalizadas num canto, por exemplo, de todo o espaço disponível. E acaba que todo o resto do ambiente fica, enfim, com um espaço subutilizado, sem muita serventia. Então, a utilização do layout pode estar atuando nisso também. Facilidade no controle e supervisão de atividades. Então, entrando no ponto de que todas as áreas de trabalho sejam de fácil visualização, para que, enfim, o supervisor, o gestor consiga ter noção do, enfim, do trabalho que está sendo realizado e de, enfim, supervisão dessas atividades, né? Redução do tempo entre processos, por exemplo, uma linha de produção, um carro, por exemplo, tem a área de montagem do chassi e depois tem a área de pintura. E só que uma sequência da outra, só que elas estão em lados opostos da fábrica. Então não faz o menor sentido isso, tem que ter todo um trabalho de deslocamento do chassi do carro para a área da pintura, o que acaba, enfim, perdendo tempo e é uma movimentação desnecessária dentro da fábrica, né? Redução de custos, que é uma consequência, né? Porque se tu está otimizando os processos internos da tua empresa e reduzindo desperdícios de tempo e espaço, tu vai, consequentemente, estar reduzindo os custos do teu negócio, né? E aumentando a lucratividade. Redução da ociosidade de máquinas e funcionários. Então, entra no ponto de que uma estação de trabalho, por exemplo, não fique num lugar de difícil acesso ou longe do resto, e por conta disso, os funcionários não estão utilizando essa área por, enfim, por ser uma área ruim, uma área que está mal localizada, ela acaba não sendo utilizada. Então, a utilização do layout também impacta nessa frente. Então, era isso por esse módulo 3 de gestão da produção, por que fazer o serviço e seus impactos. Qualquer dúvida pode estar contatando o time de projeto atual, ou qualquer outro TEPR, enfim, que eu tenho certeza que o pessoal vai estar disposto a sanar a sua dúvida. E era isso, pessoal. Bons estudos aí. Falou, abraço.